pedir para que os irmãos abram, por favor, em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então diz assim o texto: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Essa palavra me pegou tanto. Às terças a gente tem estudado o livro de Tiago. E é muito engraçado porque a carta de Tiago é uma carta muito dura para a igreja do Senhor. Foi a primeira carta escrita à igreja. E foi justamente para um momento que a igreja mais estava sofrendo perseguição. Logo quando um dos primeiros apóstolos morreu pelo evangelho. Tiago, não é o mesmo Tiago que escreveu, é o outro Tiago. E eu falei, nossa, e essa foi a palavra ministrada para uma igreja que estava sofrendo perseguição de morte por declarar o nome do Senhor. E esse texto veio me acompanhando essa semana e me fez refletir muito sobre o quanto eu tenho temido ao Senhor. Não é temor de medo, meu Deus, Deus pode me destruir a qualquer momento. Ele pode sim. Mesmo igual a mãe fala, né, eu te fiz e te desfaço. Deus fez a nossa mãe, então assim, a gente tem que ter medo mesmo. Mas o que me pegou de jeito foi, eu me vi não temendo como deveria ao Deus que salvou a minha vida. Não é um Deus tirano, não é um Deus que não liga para mim, não é um Deus que me largou de mão, que criou o mundo e foi embora porque viu que o mundo deu errado. Não é isso. A ira de Deus está sobre a terra. O mundo está desse jeito por não temer a Deus. Por isso não há respeito, por isso não há amor, por isso a gente vê tantas coisas destruídas. E a gente às vezes fica se perguntando, por quê? Por causa do pecado que habita no homem. Isso nos corrompe. E a ira de Deus veio sobre esse pecado que tomou conta da terra, a qual está sobre o domínio do maligno. Mas o temor a Deus é tão merecido, porque esse mesmo Deus que ressalta que o temor a Ele, eu parar para pensar antes de fazer as coisas na minha vida, porque tem um ser maior me olhando, tem um ser maior cuidando de mim. E esse temor é igual o temor que a gente tem que ter pelos nossos pais, pelo conselho que Ele nos dá, né? A gente fica aí, tanto que a gente pode ver, a mãe fala, não faz isso porque você vai cair, não faz isso porque você vai se machucar. A gente não escuta, faz, cai e se machuca. E a gente fica com medo da mãe, porque a mãe vai vir repreender a gente. Mas agora a gente percebeu, eita, ela estava falando aquilo para o meu bem. E muitas das vezes Deus faz isso com a gente. E o temor a Deus é ainda mais merecido, porque esse Deus, mesmo não precisando de nós, Ele nos olha, nos vê com misericórdia, escolhe vir à terra, se transformar homem, passar por todas as coisas que nós passamos e enfrentamos, a morrer de uma morte terrível, para que hoje pudéssemos ter acesso ao Pai e para que pudéssemos morar com Ele eternamente. É um amor que supera qualquer temor, qualquer outro temor. E quantos outros medos o inimigo fica tentando colocar na nossa cabeça? O diabo mesmo fica querendo colocar. De que a gente não é digno do amor de Deus, e de fato não somos. Mas Ele escolheu nos amar, e isso ninguém pode tirar da gente. E tantas circunstâncias, às vezes a gente teme e fica travado pelo medo. E eu me vi assim agora, um pouco antes do culto começar. Algumas preocupações bestas. Eu nem sei se vai dar errado, que eu estou com medo de dar errado. Que também é uma coisa besta se der errado. Mas às vezes a gente vê problemas assim consumindo a gente. A questão era, gente, se o carro ia quebrar ou não. A questão era essa, entendeu? É porque ele está fazendo barulho. Mas isso começou a tomar conta de mim. E na mesma hora me veio de novo a palavra desse mesmo Deus, que não precisava, mas veio, se fez carne, morreu por mim, e ainda por cima me fala uma coisa dessas, nos fala uma coisa linda dessas. Pedi para os irmãos abrirem lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, e diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem,
nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir? Pois os pagãos, ou seja, os que não temem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Essa é a palavra-chave. Deus já sabe. Não tem nada que a gente não tenha, que a gente... Vamos lá. Aquilo que a gente não tem hoje, agora, do jeito que a gente quer, é porque a gente não precisa. Porque se a gente precisasse, Deus é o primeiro a saber quais são as nossas necessidades, antes mesmo da gente saber. E por que a gente fica duvidando? Lule de pequena fé. Por que a gente teme tanto o homem que pode fazer mal até para o corpo, mas Deus pode lançar o corpo inteiro no inferno? Mas esse mesmo Deus não escolheu fazer isso como a primeira opção. Ele podia, mas antes ele teve piedade de nós. Ele teve amor a ponto de morrer por nós. E é esse amor, com temor em nossos corações, que a gente presta culto hoje. Amém. Deus já está presente, amém? É a glória dele que nos sustenta vivos na terra. Ele já se faz presente, o Espírito dele já está aqui conosco. Então que a gente tenha nesse momento de culto o respeito digno que o Senhor merece. O temor ao Senhor, porque ele está aqui para falar com a gente hoje. Seja para corrigir, seja para consolar, enfim, ele sabe o que cada um precisa. Então que a gente tenha humildade no coração em separar ao menos esse momento, ao menos 2 horas da nossa semana, para ter todo o coração e mente voltado ao que o Senhor quer tratar com a gente. Amém? Ele já está cuidando de todo o resto lá fora que está nos preocupando. Da roupa que tem que pendurar, das coisas que falta fazer, das coisas que tem que arrumar para começar a semana de trabalho amanhã. Deus já cuidou de tudo. E não vai ser não prestar atenção nele aqui agora, não tentar se acalmar nele aqui agora, isso eu estou falando para mim, que vai resolver, vai adiantar algum problema que talvez nem aconteça durante essa semana. Então que reine a paz do Senhor aqui nesse lugar e que estejamos atentos a ouvir a sua voz, porque ele tem palavras de edificação, de carinho e de amor para a gente. Amém?